Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Maria Clara? Evelyn, tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Você? Rebeca? Meninas, vamos aguardar os outros chegarem, tá? Para a gente iniciar nossa aula de hoje, dar continuidade ao nosso capítulo 4, que fala sobre as teorias da evolução. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Sobre as teorias da evolução, certo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Sim. Ok. Bom dia. Vamos ver quem mais chega. Vão logo preparando aí o livro de vocês no capítulo 4, as teorias da evolução, página 376. Certo. Gente, vocês entregaram as provas de vocês. Entregaram as atividades, provas não, atividades avaliativas. Eu entreguei. Certo. Hoje eu vou concluir a análise de todos os alunos que entregaram, que não entregaram, para a gente passar para a coordenação. Sara, tudo bem? Sara, Ana Caroline, tudo bem com as atividades avaliativas de vocês? Conseguiram entregar no prazo? Oi, tia. Bom dia. Eu consegui entregar. Ai, que bom. Gabriel, tudo bem, Gabriel? E aí, conseguiu entregar sua atividade certinho? Davi tá chegando. Tudo bem? Vamos aguardar. Davi, é você que está com o nome de Milena? Eu falei com ela, ela disse que nada do senhor ainda. E tia, qual é? Tudo bem, Davi, agora ok. Porque quando a gente fizer o print tem que estar com o nome de vocês, tá? Ou vocês já sabem que tem que abrir a câmera, né? Júlia tá chegando. Vamos lá. Bom dia. Oi, Júlia, bom dia, tudo bem? Tudo, e com a senhora? Estamos bem, na medida do possível. Que bom. E aí, Carolina, tudo bem? É para ativar a câmera, né? Sim, na hora que você tiver tudo organizado aí, pode abrir a câmera. Ok. O nosso print da tela, que também é a nossa chamada. Abre já. É. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, gente, para a gente começar. Quem está chegando agora, organize seu livro na página 376, que é o conteúdo do capítulo 4, Evolução dos Seres Vivos. Na aula passada, que está chegando aqui, na aula passada nós iniciamos antes da revisão, né, isso, da nossa atividade avaliativa, nós fizemos
nós tivemos uma aula de evolução dos seres vivos sobre o lamarckismo, né, que é uma das teorias da evolução. Hoje nós vamos focar no darwinismo, que é outra teoria evolucionista, que é a mais aceita até hoje, e juntamente com o neodarwinismo, hoje nós temos várias explicações sobre a evolução dos seres vivos, desde o estudo de Darwin, né, quando ele tinha 22 anos. E aí ele concluiu, juntamente com o Wallace Russell, o seu estudo sobre a evolução dos seres vivos. E ele publicou um livro chamado Origem das Espécies. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Darwin, sua teoria, a teoria que a gente conhece como teoria da evolução ou teoria da seleção natural, certo? Que é a teoria hoje mais aceita pela comunidade científica e é que explica melhor a evolução dos seres vivos, tá bom? Eu vou fazer o print logo inicial, que já são 8h47, a gente só tem aula até 9h25, então a gente não pode perder tempo. Eu vou fazer o print inicial de quem chegou a tempo, quem chegou no horário, tá? E no final do horário a gente faz um novo print. A aula não é até 10h10? Não, é só um horário que nós temos, 8h40 até 9h25. Oi, tia, tudo bem? Tudo, Davi. Vamos lá. Poxa, tia, nem em quarentena deixa a senhora ficar com 2 horários com a gente. Vamos lá, abrindo as câmeras. Posso? Vai tirar print, Tia? Isso. Vamos lá, Kécio. Júlia já está preparada aí. Claro. Vamos lá. Ah, não, eu vi a zoadinha, mas tudo bem. Certo. Pedro Borges está chegando aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês do nosso slide. Bom dia, tia. Olá, bom dia. Todos estão visualizando o nosso slide, galera? Sim. Tudo. Certo, galera. Nós vamos só revisar rapidinho aqui sobre a evolução dos seres vivos, que a gente sabe que essa evolução biológica, ela afirma que a enorme diversidade de seres, de espécies viventes, resulta de mecanismos de variação entre os indivíduos de uma mesma espécie que possibilitam a transformação dos organismos e sua adaptação ao ambiente. Tipo, no caso, na nossa espécie, nós temos vários fatores que podem levar à evolução, como a recombinação gênica na união do gameta masculino com o feminino, a recombinação desses genes, nós temos o crossing over, né, na formação dos gametas ainda. Quando une esses gametas, nós temos uma nova combinação de genes, e isso pode levar a particularidades em determinados seres dessa espécie. E isso, em algum momento, pode ser vantajoso ou não. E essas características particulares pode levar a adaptação do indivíduo em uma determinada situação, em um ambiente. Por isso que a gente diz que essas particularidades que cada indivíduo tem pode ser vantajoso ou não, dependendo da situação, do cenário, do ambiente naquele momento. Se vai ser favorável, ele vai ter mais condições de se reproduzir, vai ter mais condições de ter descendentes com aquelas características que ele vai passar de geração para geração. E isso leva a um processo de adaptação àquelas condições ambientais e leva a um processo de evolução, né, segundo o Darwin, pela seleção natural. Mas antes disso, nós vamos revisar aqui
As primeiras ideias evolucionistas que a gente estudou, o fixismo, que foi a primeira tentativa em explicar a biodiversidade, essa ideia foi difundida por Aristóteles, que os seres vivos eles eram criados exatamente como foram criados exatamente como são e são imutáveis, ou seja, ele tinha uma ideia que os seres vivos não conseguiam evoluir, não conseguiam se transformar, não conseguiam se adaptar, eles eram imutáveis. E essa ideia perdurou por 2 milênios, até chegar às ideias de Lamarck, que a gente estudou na nossa última aula sobre evolução, que ele propôs algumas explicações sobre a evolução dos seres vivos, como a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, o que ele dizia? Que quanto mais uma parte do corpo era usada, ela se desenvolvia. Contrário, caso essa parte do corpo não fosse usada, muito usada, ela ia atrofiar, ou seja, ela ia parar de se desenvolver. E ele também afirmou que as características adquiridas ao longo do tempo pelo indivíduo, ela era transmitida de geração em geração, como eu dei o exemplo da tintura do cabelo, eu dei o exemplo das pessoas que malham bastante, fazem musculação, os músculos avantajados. Então, todas essas características adquiridas pelo indivíduo, ele ia passar para os seus descendentes, adquiridas por meio a ação do próprio ambiente. E a gente sabe que isso não acontece, mas hoje a gente estuda Lamarck para entender como eram os primeiros pensamentos, como eram as primeiras ideias sobre a evolução, como que eles conseguiram chegar como Darwin conseguiu chegar a uma explicação mais palpável, como Wallace Russell conseguiu chegar a uma explicação mais palpável, como o darwinismo chegou a uma conclusão com os conhecimentos da genética. Então, a gente estuda Lamarck para entender como que eles pensavam na época, né? Lamarck, ele defendia a teoria da abiogênese, da geração espontânea, lembram disso? Lamarck, ele era um dos defensores da geração espontânea, certo? Por quê? Porque não se tinha muito conhecimento sobre os seres vivos, suas características. Então, eles explicavam de acordo com o que eles tinham em mãos, o que eles tinham como algo mais relevante, e aí já iam lançando suas teorias, como Lamarck fez. Tendo conhecimento dessas ideias de Lamarck, foi que Darwin começou aguçou ainda mais a curiosidade de Darwin em entender a evolução, em tentar explicar a evolução de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais palpável, certo? Aí a gente tem como exemplo aqui das girafas, né? O que Lamarck explicaria sobre o pescoço das girafas? O que ele diz? Que o ambiente, ele força os seres vivos a modificar seus hábitos devido às suas necessidades de sobrevivência. Mudanças de hábitos resultaria em quê? Em uma mudança, em uma alteração na organização do corpo. Ou aquela parte do corpo ia se desenvolver bastante, ou aquela parte do corpo ia atrofiar, ia parar de se desenvolver. Então, o que ele explicaria sobre o pescoço das girafas? Que todas tinham o pescoço curto, mas pela necessidade de alcançar as folhagens mais altas, o que ele fez? O que ele explicou? Que elas precisaram esticar cada vez mais o pescoço para alcançar as folhagens mais altas. Isso causou uma alteração na organização corporal, ou seja, o pescoço ele cresceu bastante para alcançar as folhagens mais altas. Só que nós sabemos disso, que isso não acontece. A gente pode, no caso, hipertrofiar uma parte do nosso corpo por a gente usar bastante, mas essas características não vão ser passadas para os nossos descendentes. Tipo, uma pessoa que faz musculação todos os dias, tem aqueles músculos bem avantajados. Os filhos dessa pessoa não vai nascer com essa característica, porque temos a genética, temos os genes que vão determinar essas características do indivíduo, a gente já estudou isso, certo, galera?
Então, Lamarck explicaria dessa forma. O pescoço das girafas todos eram curtos, mas pela necessidade, as árvores com as caupas mais altas foram as que foram ficando e elas tiveram que esticar o pescoço para alcançar as folhagens. E essa característica foi passada de geração para geração, segundo a lei das características adquiridas, certo? No livro de vocês tem até um outro exemplo sobre as cobras cegas, né? Por que que elas não têm olhos, né? Porque elas são cegas. Ele explicaria de que forma? Que elas não usavam os olhos, porque elas viviam embaixo do subsolo, da terra, né, no subsolo, então elas não tinham necessidade de enxergar, de olhar. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? O olho foi atrofiando, isso que ele explicaria, né, se fosse Lamarck explicar por que as cobras são cegas, porque embaixo da terra ela não tinha necessidade de usar os olhos. Se ela não tem necessidade de usar os olhos, eles foram atrofiando. E essa característica foi passada de geração para geração. Seria a explicação de Lamarck, certo? Aí no livro de vocês tem essa explicação aí segundo Lamarck. Também tem um outro exemplo da lei da transmissão das características adquiridas, que é da cegonha pintada, né? Que temos esse exemplo aí, que inicialmente elas tinham pernas e pescoços curtos, mas pela necessidade, o pescoço foi alongando e as pernas também alongando para não se molhar tanto, né, para não encharcar suas penas. E aí, essas características foram passadas de geração para geração, ok? Essa seria a explicação de Lamarck. Vamos agora falar de Darwin. Darwin, gente, ele criou a teoria da seleção natural, que hoje é conhecida como darwinismo. Ele foi o autor do livro A Origem das Espécies, que tem aí a primeira imagem dele, a primeira capa do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Tia, eu tava no 7º ano, eu comecei a ler esse livro, eu nunca terminei. Quem me emprestou foi Rayane, a senhora se lembra? Eu lembro que tu comentou isso comigo, Júlia. Rayane que tinha esse livro. Eu lembro. Então, esse livro da Origem das Espécies foi publicado por Charles Darwin para comunicar toda a comunidade científica, a comunidade social, toda a sociedade naquela época em Londres, sobre o que ele tinha concluído do seu estudo, né? Ele fez um estudo, aos 22 anos ele foi convidado a fazer uma viagem de volta ao mundo. Essa viagem, nessa viagem, ele ia estudar as características dos indivíduos, ele ia estudar sobre geologia, porque ele entendia sobre geologia, ele entendia muito de história natural, certo? Ele era uma pessoa que amava a natureza, então ele queria entender tudo sobre a natureza. Ele entendia sobre zoologia, sobre botânica, zoologia que estuda os animais, botânica que estuda as plantas. Ele entendia sobre geologia e mineralogia. Então, por isso, por todo esse conhecimento dele, ele foi convidado para fazer essa viagem. Durou 5 anos. Então, ele tinha 22 anos, né? Durou 5 anos. Ele retornou para a sua cidade, né, no caso Londres, e com isso ele teve a ajuda de um outro estudioso, o Wallace Russell. O Wallace deu força para Darwin, porque ele também já tinha essa ideia que Darwin tinha da teoria da seleção natural. Ele já tinha essa ideia, só que ele não tinha coragem de publicar. Então ele deu força para Darwin publicar o livro A Origem das Espécies, depois que ele chegou dessa viagem que durou 5 anos, certo? E ele foi convidado para essa expedição a bordo de um navio chamado HMS Beagle, eu acho que é assim que se pronuncia, né, Cássio? E ele... Senhora tia? Tá bem aí no livro, na página 378. Quer se arruma essa Beagle. câmera? Frescura, só. Certo? Então, o que ele fez?
depois desse estudo todo, né, passando principalmente pela América do Sul e Austrália, ele reconheceu uma fauna e uma flora completamente diferente da que existia na Europa, e aí ele foi estudando os animais, as plantas, e o que chamou a atenção dele em uma dessas paradas nessa viagem, principalmente na ilha de Galápagos, que é aqui no Caribe, né, da América do Sul, ele observou, fez um estudo bem completo de umas aves que existiam lá. Na página 379 tem a imagem dessas aves, que eram os tentilhões, na ilha de Galápagos. Ele percebeu, porque no arquipélago de Galápagos são várias ilhas, né? Ilha de Santa Cruz, vários nomes, né? E em cada ilha dessa, ele percebia que tinha tentilhões, que eles ainda eram da mesma espécie, porém eles tinham características do bico diferentes. E isso chamou a atenção deles. Se eles estão no mesmo arquipélago, só que em ilhas diferentes, por que eles têm um bico diferente? Porque quando houve a separação, né, dessas ilhas, com certeza eles já viviam por lá, um grupo ficou em uma ilha, outro grupo ficou em outra e assim sucessivamente. Porém, a realidade, o cenário ambiental de cada ilha dessa é diferente. Então, ele viu aves com bico mais largo, ele viu aves com bico mais fino e pontudo. O que ele percebeu? Que apesar deles terem essas aves, elas serem da mesma espécie, os bicos delas eram diferentes. Então, ele concluiu que em cada ilha tinha um cenário diferente. Por isso que os mais adaptados, dependendo do tipo de bico, ficaram ali, conseguiram se reproduzir, conseguiram deixar descendentes com essas mesmas características. Isso revelou para ele o quê? Que mesmo indivíduos da mesma espécie, eles têm particularidades, carregam um patrimônio genético diferente, e dependendo do ambiente em que eles estão, vai ser vantajoso ou não. Por exemplo, na imagem 1 do livro de vocês, o bico ele é mais largo, ele é maior. Por quê? Porque com certeza nessa ilha, as sementes que eles comem, o alimento deles é maior. Então, os indivíduos de bico maior, eles tiveram mais adaptação para viver naquela realidade e conseguiram comer, conseguiram se reproduzir. Oi, Maria Clara. Rapidão, senão eu esqueci. É que a Júlia pediu pra avisar que ela tá sem Wi-Fi, ela tá com 4G e não tá conseguindo entrar. Oi? Eu não entendi. Júlia pediu pra avisar que ela tá sem Wi-Fi, ela tá só no 4G e não dá pra entrar na aula. Júlia Eduarda, né? Sim. Tá, ok. Tá, ok. Certo, gente. Então, Darwin percebeu que indivíduos da mesma espécie podem ter particularidades. E isso ele percebeu nitidamente com os tentilhões, que foi uma das descobertas dele, né? Então, ele constatou que a alteração nos bicos estava relacionada com o ambiente em que esses indivíduos viviam, de acordo com o alimento que era disponibilizado para eles naquele ambiente. Então, os que tinham bico fininho, era outra realidade na ilha em que eles viviam. Os que tinham bico mediano era uma outra realidade na ilha em que eles viviam, porque o arquipélago são um conjunto de ilhas e cada ilha tinha um cenário diferente, a alimentação disponibilizada diferente, certo? Gente, Darwin também, ele acreditava na descendência por ancestralidade, ou seja, tipo esses tentilhões, eles tinham um ancestral, né? Eles tinham uma espécie ancestral que deu origem a eles. Então, todos nós já tivemos os nossos ancestrais. Por exemplo, nós, seres humanos, a espécie Homo sapiens, nós tivemos os nossos ancestrais. O Homo neanderthalensis, o Homo erectus. Então, nós tivemos os nossos ancestrais que originou, né, por conta das ramificações evolutivas, originou a espécie Homo sapiens, certo? Então, ele acredita na ancestralidade.
E os pontos principais do darwinismo são esses: variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie, isso a gente sabe porque há crossing over na formação dos gametas, há recombinação gênica na fecundação, certo? Então, vai ter variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie. Cada um de nós carregamos um patrimônio genético único, e esse nosso patrimônio genético único, se acontecer alguma intempérie aqui no ambiente onde a gente vive, pode ser vantajosa ou não. Isso vai depender do cenário ambiental. A seleção natural, certo? É o outro ponto-chave do darwinismo, que ele afirma que os indivíduos mais adaptados tendem a ficar no ambiente e os menos adaptados tendem a ser eliminados naturalmente, porque eles não vão ter como suprir suas necessidades, alimento, parceiros, reprodução, não vai ter como acontecer isso, porque eles têm alguma característica desvantajosa que não adequa-se ao ambiente em que ele vive. E a adaptação, lógico, né? Os indivíduos mais adaptados, que têm alguma característica vantajosa que dá para se adaptar no ambiente, vive. Tem condições de se alimentar, procurar abrigo, de se reproduzir, deixar seus descendentes. E os que não têm, eles são eliminados. Deu para entender, galera, os pontos principais do darwinismo? Aqui, gente, na página 380, tem a imagem de Alfred Russel Wallace. Eu falo Wallace Russell, mas é Russel Wallace. Ele que ajudou, né? Ele também era um naturalista inglês que ajudou Darwin. Tem a imagem dele aqui contando um pouquinho sobre a história dele vinculada à história de Darwin, certo? E aí temos uma imagem de Charles Darwin, né? Já quando ele já estava com uma idade bem avançada. Então, gente, a gente vai agora focar um pouco mais nessa questão da seleção natural, né? Aqui nós temos outras ideias, né, defendidas por Darwin, que é a ideia da ancestralidade comum. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui que nos mostra a ancestralidade dos vertebrados. Tinha um ancestral aqui, ó, dos vertebrados, e na linha evolutiva foi para os tubarões, né? E depois foi para outra linha evolutiva, os peixes ossos. Dessa linha evolutiva surgiu os anfíbios, depois foi ramificando cada vez mais, surgiram os animais com ovo amniótico, como os répteis, crocodilos, aí surgiram dinossauros e aves, roedores e os primatas. Então, a gente percebe que cada pontinho desse aqui é um ancestral comum desses seres. E nós tivemos lá, muito remoto, aqui, ó, esse ancestral comum aqui, ó, de todos os vertebrados, só que houve as ramificações, certo? Isso aqui é uma árvore filogenética. Oi? Eu tava rindo, eu me lembro. Eu não joguei porque estava. Certo, gente? Então, nós temos esses ancestrais comuns, certo? Aqui é um ancestral comum a todos os vertebrados que estão aqui, ó, em cima. Foi ao longo do tempo surgindo as outras espécies, ok? E vamos agora para a seleção natural, que é o ponto-chave da ideia evolucionista de Charles Darwin. Os indivíduos de cada espécie mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e têm maior sucesso reprodutivo. O que quer dizer isso? Hein, gente? Os indivíduos de cada espécie mais bem adaptados, isso quer dizer que eles têm características vantajosas ao ambiente, àquele cenário do ambiente naquele momento e conseguiram sobreviver. Se eles conseguiram sobreviver, eles conseguiram o quê? Se alimentar, procurar abrigos e também parceiros para o maior sucesso reprodutivo, ok?
Então, quem sobrevive, o mais adaptado, ele consegue sobreviver, consegue se reproduzir, consegue se alimentar, certo? Aqui nós estamos observando em questão da alimentação, as girafas. E o que Darwin dizia em relação às girafas? O que ele diria, gente? Como seria a explicação dele? Alguém sabe me dizer? Alguém pode contribuir aí nessa explicação? O que Darwin diria sobre as girafas? O pescoço das girafas. Sim, gente? Se ele dizia, eu acho, se eu não estiver confundindo, não. Ele dizia que quanto mais as girafas usavam o pescoço, ela ia se adaptando e esticando. Essa aí é a explicação de quem? De Darwin? Não. É a explicação de Darwin, gente? Não, Não, de Não, Lamarck. de Aqui. lamarquismo. Posso falar, Sim. tia? Pode. Aqui a mais adaptada, a mais forte das girafas foi a que sobreviveu para poder perpetuar as espécies. A sua espécie. É. Gente, vocês estão percebendo aqui, ó, a girafa de pescoço mais longo, ok? E as de pescoço mais curto. O que Darwin diria? A gente sabe que ele acredita na variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie, não é isso? Então, essa variabilidade permite que tenha girafas de pescoço longo, pescoço mediano e pescoço curto. Então, o que acontece? Nesse cenário aqui, em que ficou somente as árvores de copas mais altas, as de pescoço mediano, elas iam conseguir sobreviver, as de pescoço curto piorou, não iam conseguir alcançar as folhagens e iam morrer de fome, como tem aqui na outra imagem. Ó. Elas não conseguem se alimentar e morrem. Isso é seleção natural, o ambiente em que elas vivem, elas não estão adaptadas para esse ambiente. Então, elas morrem porque elas não têm condição de se reproduzir, não têm condição de se alimentar. Então, consequentemente, não têm condições de se reproduzir, de ter sucesso reprodutivo e passar essa característica para os seus descendentes. Então, o que Darwin diz? Existe variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie, pescoço curto, pescoço mediano e pescoço longo. Senhor? Nesse cenário aqui, quem consegue sobreviver? As de pescoço longo, elas já têm essa característica, elas carregam essa característica porque elas têm essa informação genética, elas têm esse gene para pescoço curto. Então, quando ela vai se reproduzir, esses genes para pescoço longo vão ser passados para os seus descendentes, certo? Então, os seus descendentes vão nascer de pescoço longo, não porque ela esticou e conseguiu desenvolver seu pescoço. Eles vão nascer com pescoço longo porque elas têm essa característica genética. São os genes que são passados no momento da reprodução, da fecundação. Deu para entender isso, gente? Cíntia. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer que eu explique? Eu estudei isso no 7º ano e tirei 8 na prova, consequentemente, esse ano vai ser diferente, porque eu vou tirar 10. Isso. Nós estudamos um pouquinho sobre isso lá no... Nessa prova eu tirei 9. Pode continuar? Então, gente, nesse estudo todo de Darwin, ele foi observando os fatos, certo? E fazendo suas inferências. O que são inferências? Suas afirmações sobre os fatos que ele estava observando. E ele chegou a determinadas conclusões. O fato que ele observou, que todos os seres vivos, eles apresentam uma elevada capacidade reprodutiva, certo? Mas, dependendo do ambiente em que eles vivem, essa capacidade reprodutiva, ela pode ser menor. Ó, verifica-se que aí o fato 2 que ele observou, verifica-se que o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante. Isso ocorre porque diversos fatores ambientais exercem efeito limitador ao crescimento populacional, que é a seleção natural que ele está falando aqui, sobre esses fatores ambientais. Eles podem adquirir uma doença, eles podem
não conseguir abrigo. E isso tudo pode levar a um limite no crescimento dessa Tia, seu áudio tá travando. espécie. Oi. Melhorou agora? Sim. Certo. Então, esses fatos que ele observou, o que ele fez? A primeira inferência dele, a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos sem deixar descendentes. Isso por quê? Porque a mortalidade, ela decorre de vários fatores. É disponibilidade de alimento, como eu falei para vocês, locais para procriação, para os descendentes ficarem, os bebezinhos, os filhotinhos, combate com inimigos naturais, eles podem morrer, presença de parasitas, ou seja, eles podem adquirir alguma doença e os parasitas causarem a morte deles. Então, o próprio ambiente, ele exerce um efeito limitador para controlar o crescimento populacional, porque se uma população, se uma espécie, ela crescer infinitamente, vai chegar uma hora que o ambiente ele não vai suportar o número de indivíduos, e aí pode causar um problema maior para aquela espécie, e pode chegar até a extingui-la, né? Pode chegar à extinção, porque o ambiente não vai suportar, muitos vão morrer, e aí pode causar um desequilíbrio naquela população. Certo? Outro fato que Darwin, vamos lá, terminando aqui rapidinho, pelo menos o fato 3, né? Que ele observou que os indivíduos de uma mesma população, diferem quanto diversas características, é o que a gente falou, a variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie. Diferenças na capacidade de explorar os recursos naturais e de reprodução. Tipo, nós sabemos que existe, no caso, indivíduos que podem ter algum problema que não conseguem se reproduzir, eles nascem inférteis, estéreis. Tem alguns indivíduos que podem ter características, pode nascer, tipo, com uma parte do corpo não muito desenvolvida, e isso vai limitar eles a explorar os recursos naturais. Então, na população, sempre vai ter essa variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem, o que ele concluiu sobre isso? Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são os que preferencialmente são os mais adaptados àquelas condições ambientais. Como eu sempre estou falando aqui, dependendo da variabilidade, dependendo da característica, ela pode ser, dependendo do ambiente, ela pode ser vantajosa ou não. Os que têm característica vantajosa, adaptados a condições daquele ambiente, eles vão conseguir sobreviver, se alimentar e se reproduzir. Eu estou sempre falando aqui em reprodução, porque se não houver a reprodução, não tem como passar essas características genéticas para os descendentes, essas características vantajosas para os descendentes. Ok, galera? Tudo bem? Está dando para entender os fundamentos da seleção natural que Darwin nos explica? Hein, galera? Sim. Tá, tia. Dá pra entender. Sim. Ok. Então, gente, vocês estão percebendo que as ideias de Darwin, elas são mais palpáveis, elas são mais fáceis de entender, porque a gente já entende um pouco sobre genética. Na época, Darwin não entendia nada sobre genética, certo? Ele não tinha conhecimento de genes, que eram os responsáveis pela transmissão das características hereditárias, ele não sabia disso. Por isso, muitas pessoas criticaram Darwin. Ele explicava a seleção natural, variabilidade, só que ele não sabia de onde vinha essa variabilidade entre os indivíduos da mesma espécie. Por isso que muitos até mesmo da própria comunidade científica, não acreditavam nele. Achavam que ele estava falando besteira, que ele não tinha fundamento total do que ele estava falando. Ok? Nós temos menos de 1 minuto e eu vou encerrar o slide aqui para a gente fazer o nosso print rapidão aqui da tela de quem está... Oi, tia, tudo bem? Tô num cenário novo hoje. Bora, Davi. Como é que tá aí, tia? Organiza bem aí. Como na sua casa, como é que tá aí?